Acabou de ter início aqui na Câmara dos Deputados uma reunião de parlamentos, vários parlamentos, mundo afora, para começar a dar início à implantação de uma nuvem de dados abertos interparlamentar. Qual o objetivo disso? Conectar os parlamentos, fazer com que informações de dados abertos que já estão disponíveis nesses parlamentos sejam mais facilmente trocadas por esses parlamentos. Por enquanto, 10 parlamentos que já têm dados abertos começam essa iniciativa, mas a ideia é que todos os parlamentos que participam da União Internacional Interparlamentar possam trocar essas experiências. Afinal de contas, os desafios dos parlamentos no mundo inteiro são muito parecidos, né? Há questões, por exemplo, de gênero a serem enfrentadas, a questão de combate à corrupção. Então, há iniciativas aqui e ali que são semelhantes, há desafios semelhantes. A gente vai conversar rapidinho com alguns dos responsáveis por essa iniciativa. A Câmara dos Deputados tem, desde muito pouco tempo atrás, uma Secretaria de Transparência. O secretário deputado Roberto de Lucena, que participou dessa cerimônia que reúne aqui os representantes desses parlamentos. Muito importante ter essa conexão agora, né, entre parlamentos que já deram espaço de ter os seus dados abertos. A Câmara é uma referência e por isso foi escolhida para tocar esse projeto, né, deputado? Olha, a Câmara dos Deputados é uma referência de transparência, é uma referência em disponibilizar dados abertos organizados para a sociedade, e me entusiasma muito a iniciativa dos parlamentos, internacional dos parlamentos, porque eu tenho certeza que efetivamente nós estamos contribuindo para melhorar o mundo. Nós vamos ganhar tempo na troca de experiências, numa base de dados única, colocada à disposição do cidadão. Portanto, hoje nós temos aqui um passo importante. Eu tenho certeza que na construção de resultados importantes e definitivos, decisivos, na condição de colocar mais transparência e de facilitar o acesso do cidadão ao trabalho feito pelos parlamentos, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena. Eu vou convidar o Sérgio Sampaio. O Sérgio Sampaio é atual diretor-geral da Câmara dos Deputados, mas ele já foi diretor em outros momentos e a gente tem que fazer justiça. Foi um dos responsáveis para a Câmara alcançar esse status de reconhecimento por ter dado vários passos no sentido de abrir os dados da casa, torná-los mais acessíveis ao cidadão, também aos cientistas políticos. Não foi um processo muito fácil, né, Sérgio? Não, é um processo longo e agora estamos coroando esse processo com essa iniciativa. A ideia é que todos os parlamentos mundo afora enxerguem os projetos de lei sobre determinados temas e, portanto, a gente não precise recriar a roda toda vez, né? Existem temas que são temas de toda a humanidade e a gente pode saber o que foi feito aqui e acolá. Esse é o nosso objetivo, tornando o parlamento cada vez mais acessível à sociedade e às pessoas, obviamente, que estudam o parlamento. Isso vai ser um grande feito para todos nós. Perfeito, obrigado, Sérgio. A Patrícia Rego, ela é da DITEC, a Diretoria de Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, e vai ser a chefe dessa iniciativa, responsável por integrar não só os profissionais da Câmara dos Deputados, mas profissionais de tecnologia de outros parlamentos, a fim de conectar toda essa turma. E fala um pouquinho dos instrumentos que vão ser usados nessa iniciativa, Patrícia. Na realidade, é uma coprodução internacional. Apesar de nós estarmos coordenando esse hub de inovação, a ideia é que tudo seja discutido, seja produzido, seja feito por todos os parlamentos, né? Nós tentaremos fazer algumas reuniões ao longo dos próximos 2 anos e muito trabalho à distância. Hoje nós temos, como já foi dito aqui, 10 países conosco, mas já existem mais ou menos essa mesma quantidade de países que não puderam vir para cá por diversos motivos, mas já declararam a iniciativa, o desejo de vir, né? A ideia é que esse trabalho também seja disseminado por aqueles países que nunca pensaram nos dados abertos, de maneira que nós possamos também instruí-los a entrar nesse conceito de abertura internacional. Perfeito. Né? Até workshops à distância, nós pretendemos fazer com esses que ainda não têm os dados abertos. Perfeito. Só para você ter uma ideia, das primeiras iniciativas é traduzir boa parte do que todos esses parlamentos
produzem uma tradução por inteligência artificial e disponibilizar isso para todos os parlamentos. Avenish Bika é representante da União Interparlamentar, mais especificamente dessa unidade de inovação da União Interparlamentar, e é o representante então aqui nesse grupo. Ele vai falar comigo em inglês. Mr. Bika, thank you for talking with us. What's the most important thing that you realize here today? So we have a very important week here because we would like to get the engagement, that is of all the parliaments that are here, that they are going to agree on the way how to work in this project in the future. And basically, at the end of this week, what we want to achieve is, that we have a proposal on the way how we can work in the future as a collective, that is of all the parliaments engaged, because it's an interparliamentary open data cloud. Okay, so you need the other parliaments to be engaged. And after this meeting, after this week, then we would like to report back to the parliaments as the IPU, and also as the Chamber of Deputies. We would like to report back to the parliaments what is the proposed way of how to work in the future, and then also to ask all the parliaments that they would like to commit, to the project. So it's a very important week. Okay. Bom, traduzindo rapidamente o que o Sr. Bika falou, a intenção aqui é trabalhar juntos, construir coletivamente e ao final dessa semana chegar ao caminho conjunto, traçar o caminho conjunto para a implementação desse projeto. Esse projeto vai ser construído coletivamente, é uma construção coletiva dos parlamentos, não é uma construção vertical, uma construção horizontal dos parlamentos, coletiva, e o principal objetivo, portanto, desse primeiro encontro é traçar o caminho, não só o caminho do trabalho, mas aonde se quer chegar, aonde se deseja chegar a partir desta nuvem de dados abertos interparlamentar. Uma nuvem é um conjunto de dados abertos numa plataforma digital, né, num grande servidor de dados abertos. São todos aqueles dados de total transparência que um parlamento produz e que são facilmente tratáveis por computador. São grandes volumes de dados facilmente tratáveis por computador, ou seja, você consegue com pequenos programas, com programas simples, destrinchar aqueles dados. Por exemplo, coleções de projetos de lei. Coleção de projetos de lei são um grande conjunto de dados abertos importantes e assim fica mais fácil o intercâmbio, por exemplo, de projetos de lei entre os parlamentos. E são mais de 160 parlamentos que compõem a União Interparlamentar. Esses são os parlamentos que saíram na frente. A Câmara dos Deputados foi escolhida para ser um dos hubs de inovação. 2 parlamentos têm esse papel, a Câmara dos Deputados e o Parlamento Europeu. A Câmara dos Deputados cuida desse projeto de uma nuvem interparlamentar de dados abertos. O Parlamento Europeu cuida de governança em tecnologia da informação. Eles então lideram esses projetos, mas participam aqui parlamentos do Canadá, do Chile, de vários cantos da Europa, de Israel, todos participando desse esforço coletivo de criar uma nuvem interparlamentar de dados abertos. Se você quiser saber mais, tem tudo lá disponível na nossa página. Durante toda essa semana eles vão estar trabalhando, a gente vai poder trazer outras informações para você, principalmente a culminância desse trabalho ao final dessa semana. Muito obrigado, continue conosco, a qualquer momento tem mais informação ao vivo, direto da Câmara dos Deputados, agora na Câmara.